Quando procuramos por vida inteligente no universo, o que estamos realmente a procurar? Sinais de rádio? Mundos habitáveis? Em 1964, o astrofísico soviético Nikolai Kardashev propôs uma forma diferente de pensar. Ele sugeriu que classificássemos as civilizações não pela sua aparência ou cultura, mas pela única medida universal do avanço tecnológico, a quantidade de energia que conseguem aproveitar e utilizar. Assim nasceu a escala Kardashev. Uma civilização de tipo 1 é uma espécie que alcançou o domínio planetário. Ela consegue aproveitar 100% da energia disponível no seu planeta natal, toda a luz solar que o atinge, toda a energia geotérmica do seu núcleo e até a energia dos ventos, marés e terremotos. Uma civilização de tipo 1 seria capaz de controlar o seu clima e estaria imune a qualquer desastre natural. Nesta escala, a humanidade atual está estimada em cerca de 0,7. O próximo salto é monumental. Uma civilização de tipo 2 já não depende do seu planeta. Ela aproveita a energia total da sua estrela-mãe. Para fazer isso, eles teriam de construir uma mega estrutura de engenharia divina, como uma esfera de Dyson, uma concha maciça ou um enxame de satélites que envolve a sua estrela, capturando cada watt de energia. O poder à sua disposição seria bilhões de vezes maior que o de uma civilização de tipo 1. E o que vem a seguir? Uma civilização de tipo 3 é galáctica. Ela dominou a arte de aproveitar a energia não de uma estrela, mas de bilhões delas, controlando o poder da sua galáxia inteira. Viajariam entre sistemas estelares como nós viajamos entre cidades, talvez usando buracos de minhoca ou outras físicas que nem conseguimos imaginar. A sua tecnologia seria, para nós, indistinguível de magia. A escala Kardashev é mais do que uma especulação divertida. É uma ferramenta para nossa busca por vida extraterrestre. Em vez de apenas escutar por sinais de rádio, podemos procurar por assinaturas de calor infravermelho de uma esfera de Dyson, ou por galáxias que se comportam de forma energeticamente anormal. É um exercício de humildade, que nos mostra o quão longe temos de ir e o caminho potencialmente ilimitado que pode esperar por nós ou por outros entre as estrelas. Você está na cozinha a preparar uma refeição. Pega numa faca afiada e começa a cortar uma cebola. E então, a batalha começa. Primeiro uma picada, depois uma sensação de ardor. E, inevitavelmente, os seus olhos enchem-se de lágrimas, escorrendo pelo seu rosto. Não, você não está triste. Você é apenas a vítima de um dos mais sofisticados atos de guerra química do reino vegetal. A cebola não está tentando estragar a sua receita. Ela está lutando pela sua vida. Este mecanismo de fazer chorar é uma estratégia de defesa brilhante, evoluída ao longo de milhões de anos para repelir pragas, insetos e animais herbívoros que pudessem tentar comê-la. Ao cortar a cebola, você está danificando seus tecidos e ela retalia com a única arma que tem, a química. Dentro das células da cebola, existem compostos que são mantidos em compartimentos separados, como prisioneiros em celas diferentes. Numa cela, estão compostos de enxofre que a planta absorve do solo. Noutra, está uma enzima chamada alinase. Enquanto a cebola está inteira, eles nunca se encontram. Mas quando a lâmina da sua faca rompe as paredes das células, estes prisioneiros são libertados e misturam-se pela primeira vez. A enzima alinase reage instantaneamente com os compostos de enxofre, criando uma nova molécula instável. Esta molécula reorganiza-se rapidamente para formar um gás volátil chamado simpropanetial S-óxido. Este gás sobe da tábua de cortar e viaja pelo ar até os seus olhos. E quando este gás entra em contato com a água da superfície dos seus olhos, ele reage para formar uma quantidade minúscula de ácido sulfúrico. O seu corpo detecta este ácido imediatamente. Os nervos na sua córnea enviam uma mensagem de pânico para o seu cérebro. Atenção! Contaminante perigoso detectado! O cérebro, por sua vez, ordena suas glândulas lagrimais que ativem o sistema de emergência.
uma inundação de lágrimas para diluir e lavar o irritante para longe. Portanto, as suas lágrimas não são de emoção, mas sim o seu corpo vencendo uma pequena e sofisticada batalha química. A 13 de outubro de 1972, o voo 571 da Força Aérea Uruguaia, que transportava uma equipe de rugby, amigos e familiares, voava sobre a Cordilheira dos Andes. Devido ao mau tempo e a um erro de navegação, o avião colidiu com uma montanha. A cauda e as asas foram arrancadas e a fuselagem deslizou por um glaciar, parando a quase 4.000 metros de altitude. Dos 45 a bordo, apenas 29 sobreviveram ao impacto, presos num dos ambientes mais inóspitos da Terra. Nos primeiros dias, os sobreviventes, muitos deles gravemente feridos, amontoaram-se na fuselagem para se protegerem do frio extremo. Racionaram os poucos chocolates e garrafas de vinho que encontraram nos destroços. A sua esperança estava num pequeno radiotransistor. Mas, no 10º dia, ouviram a notícia que os esmagou. As buscas oficiais tinham sido canceladas. O mundo tinha os dado como mortos. Com a comida a acabar e enfrentando uma morte certa por inanição, o grupo foi forçado a tomar uma decisão que testou os limites da condição humana. Para sobreviver, teriam de se alimentar dos corpos dos seus amigos e familiares falecidos, preservados pela neve. Foi um pacto agonizante, um ato de sacrifício mútuo que lhes permitiu continuar a lutar pela vida. Mas os Andes ainda não tinham acabado com eles. Uma noite, uma avalanche soterrou a fuselagem, matando mais 8 pessoas. Este desastre final solidificou a sua resolução. Não podiam esperar mais. 2 dos mais fortes, Nando Parrado e Roberto Canessa, sem equipamento de montanhismo e com roupas improvisadas, partiram numa caminhada desesperada para a oeste, na esperança de encontrar ajuda no Chile. Após uma jornada épica de 10 dias, subindo picos de montanhas e atravessando vales, encontraram um pastor chileno. A 22 de dezembro, 72 dias após o acidente, os helicópteros de resgate chegaram. Apenas 16 pessoas tinham sobrevivido ao impensável. A sua história não é apenas sobre a sobrevivência física, mas sobre organização, liderança e uma vontade de viver que se recusou a ser extinta pela montanha. No panteão dos grandes cientistas, poucos brilham tão intensamente quanto Marie Sklodowska-Curie, a única pessoa na história a ganhar o prêmio Nobel em 2 áreas científicas diferentes, física e química. A sua história começa em Paris, no final do século XIX, numa época de efervescência científica. O mistério do momento? A descoberta de que sais de urânio emitiam raios estranhos e invisíveis, capazes de atravessar a matéria. Intrigada, Marie, juntamente com seu marido Pierre Curie, começou uma busca obsessiva para encontrar a fonte destes raios. Trabalhando num laboratório improvisado, pouco mais que um barracão com goteiras, eles embarcaram numa tarefa hercúlea: processar toneladas de um minério chamado pechblenda. Era um trabalho braçal e perigoso, mexendo caldeirões a ferver cheios de químicos tóxicos, dia após dia, em busca de uma substância que existia em quantidades minúsculas. Após quase 4 anos de trabalho incansável, eles conseguiram. Isolaram não um, mas 2 novos elementos químicos, desconhecidos para a ciência. O primeiro foi batizado de polônio, em homenagem à sua terra natal, a Polônia. O segundo, milhões de vezes mais radioativo que o urânio, foi chamado de rádio. À noite, no seu laboratório, o casal observava suas amostras purificadas a brilhar no escuro com uma luz azul esverdeada fantasmagórica, uma beleza que escondia um perigo que eles ainda não compreendiam. Naquela época, os perigos da radioatividade eram desconhecidos. Marie carregava frascos de rádio nos bolsos, fascinada pelo seu calor e pela sua luz. A mesma energia que lhe deu a fama estava, silenciosamente, a destruir as células do seu corpo. Os seus cadernos de laboratório, de mais de 100 anos atrás, continuam hoje tão radioativos que só podem ser manuseados em caixas de chumbo.
Em 1934, Marie Curie morreu de anemia aplástica, uma doença causada pela sua longa exposição à radiação. O legado de Marie Curie é imenso. O seu trabalho pioneiro com a radioatividade não só revolucionou a física e a química, como também abriu as portas para a energia nuclear e para tratamentos médicos que salvam vidas, como a radioterapia contra o câncer. Ela foi uma pioneira que quebrou barreiras para as mulheres na ciência e pagou o preço máximo pela sua busca incansável pelo conhecimento. Quando pensamos em camuflagem, pensamos no camaleão. Mas o que o camaleão faz é um truque de amador comparado com o mestre supremo da imitação, o choco. Este parente dos polvos e das lulas, que vive nos oceanos de todo o mundo, não tem uma pele normal. Ele tem um ecrã de alta definição vivo, capaz de mudar de aparência mais rápido que um piscar de olhos. Como é que ele faz isso? A primeira camada do seu superpoder está em milhões de células de pigmento chamadas cromatóforos. Cada cromatóforo é como um pequeno balão de tinta, rodeado por músculos minúsculos. Quando o cérebro do choco envia um sinal, os músculos contraem-se, expandindo o saco e revelando a cor. Ao relaxar, o saco encolhe para um ponto invisível. Com milhões destes pixels a disparar em sincronia, ele pode criar padrões instantâneos e complexos. Mas mudar de cor e de padrão não era suficiente. O choco evoluiu um segundo superpoder ainda mais incrível: mudar a textura da sua pele. Usando grupos de músculos chamados papilas, ele pode fazer com que a sua pele, antes lisa, se torne instantaneamente áspera, espinhosa ou irregular. Isso permite-lhe imitar na perfeição não só a cor de uma rocha coberta de algas, mas também a sua textura tridimensional. E esta habilidade não serve apenas para se esconder. É uma forma de comunicação sofisticada. Os chocos usam ondas de cor pulsantes e hipnóticas para atrair parceiros e intimidar rivais. E, num dos truques mais engenhosos da natureza, um macho pode exibir padrões de acasalamento masculinos no lado do corpo virado para uma fêmea e, ao mesmo tempo, exibir padrões femininos no lado virado para um macho rival, para evitar uma luta. O choco é o mestre ilusionista do reino animal. A sua pele é uma extensão direta do seu cérebro, traduzindo pensamento em imagem e textura, de forma instantânea. Ele ensina-nos que a camuflagem mais perfeita não é apenas sobre cor, mas sobre tornar-se uma parte indistinguível do mundo à sua volta. O choco não se esconde no seu ambiente, ele torna-se o seu ambiente. No Corno de África, na Etiópia, existe um lugar que desafia a nossa definição de vida na Terra. A depressão de Danakil é um dos lugares mais visualmente espetaculares e brutalmente inóspitos do nosso planeta. É um dos mais quentes, com temperaturas que frequentemente ultrapassam os 50 graus Celsius. É um dos mais baixos, situando-se a mais de 100 metros abaixo do nível do mar. E é um dos mais secos, uma paisagem de outro mundo, forjada pelo fogo vulcânico. O seu coração é o campo hidrotermal de Dallolon, um quadro psicadélico e mortal. O chão é uma crosta frágil de sal, pintada com amarelos de enxofre, verdes de óxido de ferro e laranjas de minerais. A paisagem é pontilhada por fontes de água a ferver, hipersalinas e ácidas, que borbulham gases tóxicos para a atmosfera. A beleza aqui é uma armadilha, um convite para um ambiente que pode queimar a pele e os pulmões. E, no entanto, a vida humana persiste na sua periferia. O povo Afar, conhecido pela sua incrível resistência, vive nesta região há séculos. Eles realizam um dos trabalhos mais duros do mundo, a mineração de sal. Sob um sol implacável, eles cortam placas de sal do leito de lagos secos e transportam-nas através do deserto em longas caravanas de camelos, um comércio que pouco mudou ao longo de centenas de anos. Este ambiente extremo tornou a depressão de Danakil um local de imenso interesse para a ciência, especialmente para a astrobiologia.
Durante muito tempo, pensou-se que as suas fontes ácidas e a ferver eram completamente estéreis. Mas pesquisas recentes descobriram extremófilos, micróbios ultra-resistentes que conseguem sobreviver nestas condições. Eles dão-nos um modelo de como a vida poderia existir em planetas e luas que consideramos inabitáveis, como Marte ou Europa, a lua de Júpiter. A depressão de Danakil é um paradoxo. É um vislumbre do inferno na Terra, mas é também um laboratório natural para a vida mais resistente que conhecemos. É uma tela de beleza tóxica que nos mostra os limites da vida no nosso próprio planeta e, ao mesmo tempo, expande a nossa imaginação sobre onde mais no universo a vida poderia encontrar um caminho para existir. Antes do século XII, os marinheiros estavam presos à terra. A navegação era uma arte de observação, seguindo a linha da costa ou guiando-se pelo sol e pelas estrelas. Mas numa noite nublada ou em mar aberto, um navegador podia ficar irremediavelmente perdido. O oceano era um vazio assustador e sem mapa, e os limites do mundo conhecido eram definidos pelo medo do desconhecido. A solução começou não com uma invenção, mas com a descoberta de uma força invisível da natureza, o magnetismo. Tanto os gregos antigos como os chineses descobriram a magnetita, uma pedra ímã natural com uma propriedade mágica. Quando suspensa ou a flutuar, um pedaço desta pedra alinhava-se sempre na mesma direção, norte e sul. Era a primeira vez que a humanidade conseguia ver uma força invisível da Terra. Foram os chineses da dinastia Song, por volta do século XI, que transformaram esta curiosidade numa ferramenta. As primeiras bússolas eram simples, uma agulha magnetizada a flutuar numa tigela com água. Através das rotas comerciais, a ideia viajou para o mundo árabe e depois para a Europa, onde foi aperfeiçoada. A agulha foi colocada num pino para girar livremente e montada numa caixa com uma rosa dos ventos, criando a bússola seca que conhecemos. O impacto desta ferramenta foi revolucionário. A bússola libertou os marinheiros da tirania da costa e do céu. Pela primeira vez, podiam navegar com confiança em mar aberto, com nevoeiro ou sobre um céu nublado. Foi a bússola que tornou possível a era das descobertas. As viagens épicas de exploradores como Vasco da Gama, Cristóvão Colombo e Fernão de Magalhães teriam sido impensáveis sem esta agulha que apontava teimosamente para norte. A bússola é o exemplo perfeito de como o domínio de uma simples força da natureza pode remodelar a civilização. Ela não só transformou o mapa do mundo, como também conectou culturas, construiu impérios e deu início à primeira era da globalização. Foi uma invenção que não nos ensinou a olhar para as estrelas, mas sim para o horizonte, com a confiança de que, pela primeira vez na história, sabíamos sempre para onde ir. O cinema tinha nascido, mas era mudo. O som sincronizado ainda era um sonho distante. Esta limitação, no entanto, forçou a primeira geração de grandes cineastas a tornarem-se mestres absolutos da narrativa visual. Entre 1910 e o final dos anos 20, o cinema evoluiu de uma novidade de feira para uma forma de arte sofisticada, criando uma linguagem que não precisava de palavras. A comédia foi o veículo perfeito para esta nova arte. Uma queda, uma torta na cara, uma perseguição caótica são coisas universalmente engraçadas que não precisam de tradução. E no topo do panteão da comédia muda reinavam dois gênios rivais que definiram o que o cinema poderia ser: Charlie Chaplin e Buster Keaton. Charlie Chaplin criou a personagem mais reconhecível do mundo, o vagabundo. Com seu chapéu coco, bengala e bigode, ele era o eterno desajeitado com um coração de ouro. A genialidade de Chaplin estava em misturar a comédia física hilariante com um profundo sentimentalismo. Ele podia fazer-nos chorar de rir com a dança dos pãezinhos em A Corrida do Ouro e, minutos depois, partir o nosso coração com o final agridoce de Luzes da Cidade. Se Chaplin era pura emoção, Buster Keaton era o grande rosto de pedra. A sua marca era uma expressão estoica e impassível, não importava o quão caótico o mundo se tornasse à sua volta.
A sua comédia vinha das suas acrobacias incrivelmente perigosas e coreografadas com precisão matemática. No seu feito mais famoso, a fachada de um prédio de 2 toneladas caiu sobre ele e ele sobreviveu por estar no lugar exato de uma janela aberta. Ele não era apenas um comediante, era a primeira grande estrela de ação do cinema. A chegada do som em 1927 com o cantor de jazz marcou o fim abrupto da Era do Silêncio, mas o legado destes mestres é imortal. Eles criaram uma linguagem puramente visual, capaz de comunicar histórias e emoções complexas a qualquer pessoa no planeta, independentemente da sua cultura ou língua. O trabalho deles continua a ser uma aula magna sobre o poder fundamental de mostrar, em vez de contar, uma lição que influencia os cineastas até hoje.